Olá, amados e amadas, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Sejam todos bem-vindos, mas antes de ir ao tema de hoje, não se esqueça de já deixar o seu like para nos apoiar, compartilhar este vídeo e se inscrevendo no nosso canal, ativando as notificações e faça parte desse canal e que Deus lhe abençoe. E agora vamos ao vídeo de hoje. Olá, meu querido irmão e minha querida irmã, boa tarde! Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui quem vos fala é o seu amigo e irmão em Cristo Jesus, o bispo capelão Sérgio Ferreira. E agora, nesta oportunidade ímpar e singular, eu venho pedir para que Deus fale com você nesta tarde através desta reflexão. E a nossa nova reflexão de hoje é sobre as raízes profundas. E antes de começar, eu agradeço de coração a todos vocês que têm compartilhado, dado like, comentado e divulgado as nossas reflexões, pois todos, lembre disso, pois todos, não somente você, mas todos, parentes, aderentes, companheiros, amigos, colegas seus, precisam também ouvir essas reflexões que Deus nos dá para compartilhar com vocês, tá bom? Então aguça bem agora os teus tímpanos, os teus ouvidos e vamos mais a uma nova reflexão de hoje que é sobre as raízes profundas. Há uns tempos atrás, um certo vizinho de um médico, cujo o hobby era plantar árvores no enorme quintal de sua casa. Às vezes, observava o seu esforço para plantar árvores e mais árvores todos os dias. E o que mais chamava a atenção, entretanto, era o fato de que ele jamais regava as mudas que plantava. Passou a notar, depois de alguns tempos, que suas árvores estavam demorando muito a crescer. Certo dia, ele resolveu aproximar-se do médico e perguntou se não tinha receio de que as árvores não crescessem, pois percebia que ele nunca a regava. Foi quando, com ar orgulhoso, ele descreveu sua fantástica teoria e disse-lhe que se regasse suas plantas, as raízes se acomodariam na superfície e ficariam sempre esperando pela água mais fácil vinda de cima. Como ele não as regava, as árvores demorariam mais para crescer, mas suas raízes tenderiam a migrar para o fundo em busca da água e das várias fontes de nutrientes encontradas nas camadas mais inferiores do solo. Assim, segundo ele, as árvores teriam raízes profundas e seriam mais resistentes às intempéries. E disse-lhe ainda que, frequentemente, dava uma palmadinha nas suas árvores com um jornal enrolado, e que fazia isso para que se mantivessem sempre acordadas e atentas. E essa foi a única conversa que ele teve com aquele seu vizinho. E logo depois foi morar em outro lugar e nunca mais o encontrou. Passados vários anos, ele retornou onde ele morava e foi dar uma olhada na sua antiga residência. Ao se aproximar, ele notou um bosque ao lado que não havia antes. Então ele percebeu que o médico, seu antigo vizinho, havia realizado seu sonho. O curioso é que aquela era um dia de vento muito forte
em que as árvores da rua estavam aqueadas, como que não resistindo ao rigor do vento predominante daquela região. Entretanto, ao me aproximar do quintal do médico, notei como estavam sólidas as suas árvores. Praticamente não se moviam, resistindo implacavelmente àquela ventania toda. Que efeito curioso, pensou ele naquele exato momento. As adversidades pelas quais aquelas árvores tinham passado, levando palmadas e tendo sido privadas de água, parecia tê-las beneficiado, de um modo que o conforto e o tratamento mais fácil jamais conseguiriam. Todos os dias, ele via sempre suas filhas e observava como elas estavam crescidas. Há muitos anos, sempre ele orou por elas. Na maioria das vezes, pediu a Deus que tornassem fácil a vida delas. Orando desse jeito: meu Deus, livre minhas meninas de todas as dificuldades e agressões deste mundo. E assim ele disse: tenho pensado, entretanto, que é hora de alterar as minhas orações. E ainda falava desse jeito. Essa mudança tem a ver com o fato de que é inevitável que os ventos fortes nos atinjam. Sei que minhas filhas encontrarão inúmeros problemas e que, portanto, minhas orações para que as dificuldades não ocorram têm sido ingênuas demais. Sempre haverá uma tempestade ocorrendo em algum lugar. Portanto, pretendo mudar as minhas orações. Farei isso porque nós, queiramos ou não, a vida é muito dura. Ao contrário do que tenho feito, passarei a pedir a Deus para que minhas filhas cresçam com raízes profundas, de tal forma que possam retirar energias das melhores fontes, das mais divinas que se encontram nos locais mais remotos. Oramos demais para termos facilidades, mas na verdade pedidos desse tipo são raramente atendidos. O que precisamos fazer é pedir para que consigamos desenvolver raízes fortes e profundas, de tal modo que quando as tempestades chegarem e os ventos fortes soprarem, resistamos bravamente, ao invés de sermos simplesmente varridos para longe. Vejam só, olha só o que essa reflexão quer nos dizer na tarde deste dia. Quantas vezes nós dizemos assim: gente, os dias estão passando tão rápido, não é verdade? Às vezes a gente fala dessa forma. E tem mais uma coisa: no entanto, a verdade é que cada dia do ano continua sendo 24 horas. E cada semana continua tendo os seus 7 dias. É tão interessante que nossos dias não são contados apenas pela quantidade, mas sim pela qualidade de cada dia. Oh, glória! Tudo na vida, amados e amadas, é uma escolha e podemos viver essas escolhas, tanto para o bem quanto para o mal. Cabe a você, está a critério seu. Porque Deus deu homem e a mulher. Quando eu falo homem, também se refere à mulher. Ou seja, quando a Bíblia se refere-se ao homem, se refere também à mulher. Então, cabe a você, porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio. E tem mais uma coisa: tudo na vida é uma escolha. E podemos viver essas escolhas tanto para o bem quanto para o mal. Podemos viver um dia de forma muito intensa, como também podemos viver um dia cheio de confusões. Quando você levar os princípios da palavra do Senhor a sério em sua vida, tudo muda, tudo é muito diferente. Glória a Deus. Talvez a última semana tenha sido para você uma semana tão difícil. Dias de crise, situações delicadas, 1000 coisas acontecendo. Mas olha só, tudo na vida é como você termina e como você conta. E tem mais uma coisa:
e você pode terminar aproximar a próxima semana de uma forma muito gloriosa. Vai depender de você. E tem mais isso, ó. Aí você me pergunta, como o bispo capelão Sérgio Ferreira, eu posso terminar essa próxima semana de uma forma muito gloriosa? Tá claro na sua frente. Você vai terminar uma semana muito gloriosa na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lançando sobre ele toda a sua ansiedade. Olha só, a ansiedade é você começar a sofrer antes que as coisas aconteçam e chorar a dor da injeção antes de você tomá-la. Talvez, assim como uma criança, você tem chorado antes de tomar a injeção. Mesmo que você, escute isso que eu tenho para lhe dizer, mesmo que você esteja vivendo situações delicadas, hoje você pode ser o dia da virada, ô glória. E tem mais uma coisa, o texto da carta de Paulo escrita aos Romanos, lá no capítulo de número 5, e a partir dos versículos de número 3, fala sobre perseverança. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está o quê? Derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tá entendendo? É por isso que aquele médico, ele não regava direto as suas plantas, as suas árvores, e sempre dava aquelas lapadinhas, né? Aquelas palmadinhas com aquele jornal. Por quê? Porque ele tinha em si que lá na frente ele ia conseguir, ele tinha esperança. Então, olha só, o choro pode durar uma noite. Quem sabe para você ele tem durado todos os dias do ano que passou e desse ano que o mês de janeiro já está praticamente terminando. Mas tem uma coisa, dias de lágrimas e dias de sofrimento você tem passado, mas o Senhor está pronto para mudar a tua história. Glória a Jesus. Mas como o texto ele nos mostra, ele nos revela, a tribulação produz o quê? Perseverança. O que o médico fazia com aquelas plantas dele, com aquelas árvores? Ele tinha uma esperança que aquilo que ele estava fazendo com aquelas plantas, com aquelas árvores, ia fazer elas se alicerçarem, como diz o Salmo de número 125, versículo 1, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanece firme para sempre. Tanto é que o vizinho viu que aquelas árvores que havia crescido, elas nem se balançavam, porque estavam adaptadas com aquela situação. Assim é eu e você, temos que se adaptar com a situação da vida, do dia a dia, dos problemas e das dificuldades que nós passamos e enfrentando em qualquer área da nossa vida, na área sentimental, na área conjugal, na área espiritual, na área profissional e também na área financeira. Seja qual for a área, você tem que se adaptar igual aquelas plantas que aquele doutor fazia com elas quando estava cuidando dela. E tem mais uma coisa, o texto ele mostra que a tribulação produz perseverança, que você não desanime, que você não chute o balde ou o pau da barraca, como eu costumo dizer, e que você não negue sua fé, que você não se afaste dos caminhos do Senhor. Aleluia! Sabe por quê? Um novo dia nasce para você de uma forma gloriosa. Por isso que esse texto bíblico que você acabou de escutar eu lendo, chegue não somente à sua mente, mas também ao seu coração. E nesse seu coração faça morada, aleluia, para produzir de 1 a 30, de 30 a 60 e de 60 a 100 para a glória de Deus, tá certo? Que você possa encarnar dentro de você a fé
e a confiança, e que você tenha coragem também para poder encarar estas mensagens, pois a esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Encha seu coração de alento e esperança. Ainda há tempo de você viver o melhor ano de sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Reflita nesta palavra, descanse e acredite que Deus ele vai fazer algo sobre a sua vida. E eu finalizo lhe dizendo isso nesta reflexão. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo. Não regue muito suas árvores. Aprenda com este médico a forma que ele tratou e agiu com as suas árvores e teve sucesso e esperança, tá bom? E delicadamente, eu, o bispo capelão Sérgio Ferreira, e a minha digníssima esposa, a missionária Juliana, nós deixamos uma boa tarde e a paz do Senhor bem calorosamente para todos vocês. Amém e graças a Deus.